dia, boa tarde, boa noite, meninas. Meu nome é Thais Gomes, eu entregando mais uma sequência de vídeo para vocês. E hoje a gente vai falar sobre Steve Jobs, né? Eu fiquei muito de fazer esse vídeo, porque como eu já fiz um vídeo sobre Elon Musk, né? Eu quis entregar também Steve Jobs. Mas o que acontece quando a gente vai falar sobre Elon Musk e sobre Steve Jobs? O motivo de eu ter entregado o vídeo do Elon Musk, que foi muito importante eu ter entregue o vídeo do Elon Musk, né, que traz essa noção da gente do que é um nerd, né, mas um nerd com poder aquisitivo, né. E por que eu quero falar nerd, né, quando eu falo de Elon Musk e quando eu falo de Steve Jobs e depois que eu vou falar de Bill Gates? Para a gente tirar essa coisa massiva, né, que anda rolando na internet, né, de bilionários, trilionários. A gente vai tirar nesses vídeos, né, nessa sequência de vídeos, a gente vai tirar esse peso energético, né, daquela coisa classe, né, o peso energético de colocar dinheiro, né, o peso energético de classe média, classe alta, o peso do dinheiro, né, porque querendo ou não, a inteligência, ela é, por mais que hoje, né, seja uma coisa que as pessoas estão pesando em dinheiro, inteligência não é uma coisa que a gente pesa em dinheiro, né? Quando a gente pega uma pessoa inteligente, a gente tem que olhar, né, como eu falei no vídeo do Elon Musk, a gente tem que olhar nessa coisa revolucionária, né, que toda pessoa inteligente, desde quando a gente fez o vídeo de Spinoza, quando a gente falou sobre Sócrates, quando a gente falou sobre, enfim, Michelangelo, todos eles têm essa base de inteligência, né? Tem esse peso energético quando a gente fala de inteligência. E Steve Jobs, né? Eu fiz do Elon Musk e vou trazer de Steve Jobs pra gente entender a inteligência, né? Pra gente entender essa energia do Vale do Silício, né? Que o que tem no Vale do Silício? São pessoas nerds, né? Antes da gente olhar para eles como se fossem pessoas bilionárias, trilionárias, como Elon Musk, a gente tem que olhar a essência deles, né? E o que eles estão fazendo, né? Eles estão contribuindo para a nação, para o estado dos Estados Unidos, mas eles estão contribuindo também para o mundo inteiro com a inteligência, tá? Então, primeiramente, né, a gente tem que olhar para ele, né, para o Elon Musk, principalmente, né? Porque esse vídeo é só para a gente reforçar essa ideia, olhar para pessoas, todos os nerds do Vale do Silício, né? Eles não estão pensando em dinheiro. Gente, quando Elon Musk criou a SpaceX, né? Obviamente, ele tem, como o pai dele mesmo, né? Eu vi numa entrevista do pai dele, uma reportagem do pai dele, que o pai dele falou que ele teve muito apoio da capital, né? Porque o pai dele foi, enfim, uma pessoa da capital, mas a gente tem que entender que ele teve uma mente visionária, né? Ele não olhou simplesmente, se ele tivesse olhado por capital, né? Ele teria se tornado qualquer bilionário qualquer, né? Que, enfim, mexe com qualquer tipo de indústria, né? Ou seja, enfim, não tem olhado para a palavra progresso, né? Eu gosto de olhar tanto para o Steve Jobs, quanto para o Elon Musk e quanto para Bill Gates, né? Eu acho que o que falta no Elon Musk é essa energia de nerd do Vale do Silício, né? É o que falta no Elon Musk. Eu acho que as pessoas estão tão focadas no dinheiro, né? A palavra dinheiro vem na frente hoje para tudo, né? E isso tá impactando muito o mundo nerd, tá? Querendo ou não, os nerds, eles estão sendo impactados com isso, né? Mas a verdade em si é que nenhum nerd pensa nessas coisas de dinheiro, né? Pensa mais no devir revolucionário, né? Na revolução do que eu tô fazendo, né? E vamos lá, vamos falar sobre Steve Jobs, né? Porque Steve Jobs também, ele foi do Vale do Silício, ele foi estupidamente ruim quando ele estava vivo, tanto quanto o Elon Musk, mas ele pensou muito aí tem uma palavra, pense diferente, né? Que foi a propaganda dele, né? A gente tá falando de Steve Jobs. Steve Jobs, ele era ótimo marqueteiro. E o que ele trouxe na propaganda dele, né? Quando ele fez a propaganda da Macintosh, quando a Macintosh se tornou a Apple, enfim, quando eu não vou falar Apple, né? A gente não fala mais Macintosh, né? A gente fala os produtos da Apple, né? Os computadores da Apple, né? Enfim, quando ele fez a propaganda, né? Para lançar os iPod, iMac, o pense diferente
sempre estava à frente, né? Ele sempre, antes dele lançar os produtos revolucionários, ele sempre trazia essa imagem, né, do Vale do Silício, né? E que todo jovem do Vale do Silício faz, todo nerd faz, é pensar diferente, né? E isso é uma coisa, eu não sei se tá se difundindo muito com dinheiro, tá? Quando a gente fala de nerd, fala de revolução, hoje, infelizmente, a palavra dinheiro acompanha, né? Porque as pessoas só querem ver o balanço enfim, vamos lá. Steve Jobs, né? Quando a gente fala sobre Steve Jobs, né? Primeiro isso aqui é uma história, uma mini história dele, todo mundo já conhece. O canal no YouTube, né, que eu tô fazendo aqui, obviamente todo mundo que entra já tem uma sensação do que é o Vale do Silício, do que quem é de Steve Jobs, né? Então eu não vou me aprofundar na questão histórica, até porque eu não sou formada em história, tá? O único intuito do canal é recordar, é viver, né? É a gente trazer pautas importantes e a gente se comunicar, entrosar e levar a comunicação. É só isso. Não é um canal formado em história. Então, assim, vamos lá. Steve Jobs, né? Pra gente entender, ele tinha um pai mecânico, né? Só pra gente entender a raiz de Steve Jobs, né? E a raiz de Elon Musk e a raiz do Bill Gates, né? E toda pessoa bilionária e trilionária, né? Só pra gente entender, né? Esse vídeo é sobre o Steve Jobs. O Steve Jobs, ele já começou na garagem, né? Ele tinha um pai mecânico e o pai mecânico dele levou ele a introduzir nesse ramo de mecânica, nesse ramo de construção, nesse ramo de engenharia, né? Mas ele não era um engenheiro. O engenheiro era o amigo dele, né? O Foz, né? Ele que era um engenheiro. Steve Jobs não, né? Enfim, mas tudo começou numa garagem, né? Tudo começou na garagem. E lembrando, né? Para muitos que muitos já sabem, Steve Jobs, ele teve um pai, ele foi adotado, né? Então, assim, a gente já tem na imaginação e na infância de Steve Jobs uma imagem um pouco mais precária, apesar dele ter sido uma pessoa inteligente. Ele contou muito com a esperteza dele, tá? Enfim, a infância dele foi uma infância precária, foi uma infância bem bagunçada, tá? Steve Jobs pela personalidade dele, né? Steve Jobs era um rapaz, assim, que tinha uma personalidade muito difícil, tá? Mas ele sempre tinha na energia dele, no pensamento dele, de ser diferente, né? Até mesmo pelo fato dele ter sido adotado, né? Ele sempre trouxe aquela sensação de ser diferente, né? Ele sempre trouxe esse poder de comunicação, né? Essa energia, essa personalidade de Steve Jobs, essa coisa brilhante que ele foi em vida, né? E muito bom em marketing, tá? E o que aconteceu? Ele tinha um amigo, né? O Foz, né? Foz, eu falo Foz, não é Foz, é Wox. Ele tinha um amigo, eu não sei pronunciar muito bem, tá? Eu não sou formada em inglês. Enfim, ele tinha esse amigo dele, o Woz, né? E o Woz, o que acontece? Ele era um engenheiro, ele era a mente brilhante, né? Ele era um nerd como o Steve Jobs, mas o Steve Jobs ele era um pouco mais bagunçado, né? Pela infância, só pra gente entender como é que funciona uma cabeça nerd, tá? E o Woz, né? Ele era um engenheiro, ele entendia muito de engenharia, de mecânica, dessas coisas, assim. Ele que era o habituado, né? Tanto é que eles fizeram, né? Eu acho que a primeira a invenção do Woz, né? Eu vou dizer mais do Woz do que do Steven, tá? Foi a caixa azul, né? Porque o Woz também é nerd, né? Eles são uma duplinha, né? Enfim, foi a caixa azul, né? Então ele conseguiu vender a caixa azul através do Steven, que tinha um poder de comunicação, lábia e marketing muito grande. Tinha o Steve Jobs, ele tinha aquela necessidade de explodir, né? De levar revolução, como todo nerd tem, né? Mas é muito bem mais visto hoje em dia, né? Muito mais visto do que o próprio Elon Musk. Eu acho isso incrível, como as pessoas só gostam de ver dinheiro, né? E não vê a capacidade genial desses rapazes. Enfim, e Steve Jobs, né? Ele era assim, e o Woz também. Eles eram dois nerds que tinham um sonho de fazer coisas grandes na vida, né? E o Woz, né? Ele tinha uma invenção e o Steve queria abrir essa invenção para o mundo, né? Enfim, e aí surgiu, enfim, a Apple Computer, né? Mas isso aí é depois de muitos, enfim, deles ter vendido caixa preta, deles ter se investido, deles ter sido vistos, né? Enfim, e
só pra vocês entenderem, o primeiro computador da Apple, né, que o Woz criou, né, na genialidade dele, era só uma placa, né? Então eles tinham essa visão visionária, né, de querer. Eu acho que a visão visionária vem muito mais do Steve Jobs, tá? O Woz, ele tinha, enfim, o Woz era inteligente e o Steve Jobs tinha aquela visão, assim, visionária, né? E só pra vocês entenderem, um computador antigamente, o primeiro computador da Apple era uma placa, né, de dígito, né, que enfim, você plugava, né, mas ao longo dos anos eles foram aprimorando, né, então assim, só pra gente entender o início, né, disso tudo, né, dessa genialidade. E depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o Bill Gates, que Bill Gates também estava nessa linha de raciocínio, nessa linha tecnológica, né? Mas o que eu quero falar para vocês, trazendo esse vídeo de Steve Jobs, do início da carreira, do início da Apple, do Woz como engenheiro, um outro olhar do Steven, tá? O meu olhar do Steve Jobs. É pra gente entender, né, que a gente tá passando por mais uma era, né, mais uma era trazida pelo Elon Musk, tá? Mas eu quero trazer o Elon Musk para essa energia de Steve Jobs, essa energia de Bill Gates, né? Porque é muita falácia na internet, né? Tudo tá em volta de dinheiro e nada tá em volta do progresso. As pessoas só pensam em expandir, em ter, né? Mulheres só pensam em ter bolsas de marca, né? Enfim, e um negócio próprio, né? E os homens só pensam na bolsa de valor, né? E quando a gente olha pro Elon Musk, né? Eu acho que ele tá sendo muito pedrejado, né? Mas Steve Jobs, na época dele, também foi, tá? Ele trouxe os movimentos revolucionários, mas também trouxe muito questionamento. Mas, enfim, esse foi um vídeo curtíssimo sobre Steve Jobs. Depois eu posso fazer mais à frente vários vídeos sobre Steve Jobs, porque Steve Jobs é importante, né? Ele tem essa visão de nerd visionário, tá? Tanto ele, quanto Bill Gates, quanto Elon Musk, todos eles. Mas eu vou colocar o Elon Musk nessa energia de Steve Jobs e nessa energia de Bill Gates, porque ele traz essa visão revolucionária. Não é sobre ele ser o primeiro trilionário da história, tá? É sobre ele trazer essa visão revolucionária que é maravilhosa, é encantadora. Eu tô apaixonada, como uma garota nerd, né? Enfim, apaixonada pela invenção dele. E isso já tem um tempo, né? Foi desde que ele conseguiu estacionar o primeiro, enfim... quando ele conseguiu estacionar a primeira nave dele, né, em pé, né, quando eu vi ele estacionando ela numa plataforma no mar, né, eu achei aquilo incrível, né, e olha que eu tava numa visão bem nerd, gente, eu sou uma garota bem nerd, quando eu fico vendo essas coisas, né, e dá pra imaginar Elon Musk, né, ele sentado olhando para as esteiras, querendo conquistar Marte. É esse tipo de visão que a gente tem que ter, não uma visão relacionada a dinheiro e fortuna. Por Deus, eu só vejo isso na internet, tá? Chega a ser massivo, até para uma pessoa nerd, para uma pessoa visionária crescer no mundo corporativo, mas enfim, ter uma visão de destaque, mas pelas suas conquistas relacionadas a triunfo, e não por dinheiro, né? Enfim, claro, né? A gente gosta também, como nerd, como toda pessoa que estuda, a gente também estuda política, a gente estuda geopolítica, a gente estuda história, né? Mas enfim, é maçante, sabe? A gente quer pensar de uma forma assim revolucionária sobre um novo revolucionário, mas o que a gente tem em cima dele são coisas maçantes relacionadas a dinheiro. Enfim, e eu trouxe essa visão de Steve Jobs, vou trazer mais uma visão, porque querendo ou não, esse foi o primeiro vídeo, né? Eu quero parar aqui no Steven para me trazer ele brigando com Bill Gates, tá? Porque o Bill Gates, ele também foi um jovem, né? Claro que ele não começou na garagem, né? Entusiasta e marqueteiro como Steve e como Oz, né? Eu acho muito importante, gente, é muito importante ligar a imagem de Steve Jobs com a imagem de Oz, porque o Oz, ele era um engenheiro, mas ele era um menininho nerd, né? Ele sabia fazer das coisas, e o Steve, poxa, a gente tem uma visão visionária aqui e vamos subir, vamos fazer. Eu acho que o Steve Jobs, né, ele foi um incentivador do Oz, né? Vamos construir, vamos moldar, vamos criar, tá? Mas não pensando, obviamente ele pensou em dinheiro, tá? Ele pensou em progresso, mas eu acho que o peso maior foi quando, até porque o Steve Jobs, ele foi expulso da Apple, né? Ele teve
eu acho que ele foi um marqueteiro tão grande que ele não conseguiu ver o peso da dimensão das coisas, né? Que ele estava literalmente revolucionando, né? Enfim, eu vou fechar aqui, vou fazer um outro vídeo falando sobre o Bill Gates pra gente fechar um pouquinho de Steve Jobs, porque ele também tá no meio dessa história de nerds, tá? E pra gente também fechar sobre o Elon Musk, tá? Querendo ou não, eu vou fazer mais pra frente vários vídeos do Elon Musk. Enfim, se inscrevam no canal, fiquem atentos para mais conteúdos e tchau!